Boa tarde, Shalom. Para mim é motivo de muito alegria estar aqui nessa tarde junto, compartilharmos e estudar um pouquinho da palavra de Deus. E hoje eu quero estudar com vocês sobre o canto do galo. O que era? Vamos lá. O texto que eu vou basear, que eu vou ler, está em Mateus capítulo 26, o versículo 34, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Senhoras e senhores, o cantar do galo era um animal? Fica a interrogação. Mas vamos lá. Costumeiramente, vamos estudar. Tem se aceitado com toda naturalidade que o canto do galo, senhoras e senhores, é referido por Jesus quando falou antecipadamente que Pedro o trairia. Era realmente o cantar de um galo, uma ave? É forte isso. No entanto, pode perfeitamente ser que o canto do galo não fosse o canto de uma ave. Eu quero te dizer que desde o começo não pretende significar isso. Acima de tudo, senhoras e senhores, vamos estudar, vamos analisar, vamos pesquisar. Acima de tudo, senhoras e senhores, a casa do sumo sacerdote estava no centro de Jerusalém. E certamente não havia um galinheiro no centro da cidade. De fato, havia uma regra na lei judaica que era ilegal ter galos e galinha nas proximidades ou no centro da cidade de Jerusalém, da cidade santa. Jerusalém era tida como uma cidade santa e as galinhas sujariam a cidade. Por questão de higiene era proibida, a lei não permitia. Então, é forte esse assunto. Criar galinhas em Jerusalém por causa da cidade santa não podia. Mas, irmão Marcelo Braz, então, se não podia criar ou manter vivo galinhas dentro dos portões da cidade, especialmente no centro da cidade, na casa do sumo sacerdote, em especial, de onde apareceu esse termo, o canto do galo? Meu Deus, é forte o estudo. Poderia se referir a alguma outra coisa que não fosse uma ave? Senhoras e senhores, nós temos que entender um pouco da cultura da época para chegar a uma conclusão do que quer dizer, do que significa. Muitos cometem o equívoco, senhoras e senhores, por não conhecer a cultura. Como eu acabei de dizer, o cotidiano, o dia a dia da população judaica e romana, dos tempos bíblicos, e por causa disso não consegue captar o que o texto realmente quer dizer na sua origem. O que o texto quer dizer com o canto do galo? Vamos para a exegese do texto, vamos analisar. Senhoras e senhores, no calendário romanos havia 12 horas. Era dividido em 4 vigílias. Eu vou explicar breve, vou ser rápido. No calendário romano, o segredo todo está na forma em que os romanos eles dividiam a noite. Essa noite, né, era dividida em 4 vigílias de aproximadamente 3 horas cada uma delas.
Primeira vigília é do pôr do sol, que é das 18 horas. É do pôr do sol até as 9 horas, até as 21 horas. Quer dizer, que se chama também, chama-se de vigília do entardecer. Ela é uma vigília, a primeira vigília do pôr do sol, das 18 horas até as 9 horas, 21 horas. Também chamada de vigília do entardecer. Observe, no calendário romano, segunda vigília, das 21 horas, 9 horas, à meia-noite, chamada de vigília da meia-noite. Terceira vigília, de 0 horas às 3 horas da manhã, também conhecida como vigília do canto do galo. Vou repetir a terceira vigília, de 0 horas às 3 horas da manhã, também conhecida como vigília do canto do galo. Quarta vigília, isso é no calendário romano. Quarta vigília, das 3 horas da manhã até a aurora, 6 horas da manhã, quando o sol nasce, né? Chamado de vigília do amanhecer. Essas são as vigílias, não é isso? Que é dividido, né, em 4 vigílias do calendário romano. Essas 4 vigílias determinavam o período das 3 horas do serviço da guarda romana. Já os judeus, inicialmente, dividiam a noite em 3 vigílias. Era um pouco diferente. Mas aproximadamente, vou explicar basicamente, bem rápido, entendeu? Os judeus contavam em 3 vigílias de 4 horas. Das 18 horas para 18 horas do outro dia. Entendeu? Então, eles contavam assim, do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro dia. Essa contagem era do dia completo de 24 horas. E essas horas eram separadas em 12 horas do dia claro e 12 horas do dia escuro, quando era noite. Aqui é o calendário do judeu, do judaísmo, entendeu? Observando então, são 12 horas do dia, que vai da primeira hora até a 12ª hora, que são 18 horas. Aí se continua, às 12 horas da noite. Os dois separavam das 12 horas da noite em 3 vigílias. Quais são? Bem básicozinho, rápido. Primeira vigília, das 12 horas da noite, do calendário do judaísmo. Primeira vigília da noite era das 18 horas até as 22 horas. Segunda vigília da noite, das 22 horas até as 2 horas da manhã. Terceira vigília da noite, das 2 horas da manhã até as 6 horas da manhã. E observe, às 7 horas começava a contagem do dia para os judeus. Então, aqui estou falando canto do galo. No entanto, em tempos posteriores, eu vou falar do canto do galo, do calendário romano. No entanto, em tempos posteriores, na época do Império Romano, que onde estava sendo dominado Israel por Roma, Jesus estava aqui nesse contexto, a noite passou a ser dividida segundo o costume dos romanos em 4 vigílias. Desde as 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. Eram assim, de 3 horas cada uma. Isso também está escrito em Mateus, você pode ler lá, capítulo 14, versículo 25, em Lucas, capítulo 12, versículo 38, em Marcos, capítulo 3, versículo 35. As 4 vigílias são designadas pelo nome especial de cada uma. Veja o texto, é forte o assunto. Mas vamos lá, senhoras e senhores. Você deve estar se perguntando, presbítero Marcelo Braz, meu amigo, o que isso tudo tem a ver com a história de Pedro? Tem muita coisa a ver, muita coisa enquadrada. Jesus, ele trabalha com a forma que ele quer, ele usa as coisas aqui da terra, o tempo, a natureza, ele usa as coisas para nos explicar, nos ensinar, que coisas que nós vivenciamos e vivemos nela. Jesus, ele aplica para nós aprender.
tem tudo a ver. É que o canto do galo, senhoras e senhores, era a expressão usada naquela época no Império Romano para se referir ao toque da trombeta tocada pelos romanos, avisando a todos o final da terceira vigília da noite, ou seja, 3 horas da manhã. Eu vou repetir porque isso aqui é muito forte, senhoras e senhores. O canto do galo era a expressão usada naquela época no Império Romano para se referir ao toque da trombeta tocada pelo soldado romano, avisando a todos o final da terceira vigília da noite, ou seja, das 3 horas da manhã. Não tem nada de ave. Era uma trombeta tocada. Muito forte, senhoras e senhores. Muito forte. Muito forte esse estudo. No primeiro século, assim em Jerusalém, como em todas as cidades importantes dominadas pelo Império Romano, esse toque da trombeta era conhecida como o canto do galo. O final de cada vigília e o início da próxima era assinalado por um toque de trombeta, senhoras e senhores. Assim, da mesma forma como nas vigílias anteriores, ao final da terceira vigília, um sinal era dado pelo guarda romano e ocorria a troca da guarda. Nesse toque da trombeta ocorria a troca da guarda. Muito forte, senhoras e senhores. Então, portanto, Jesus, ele sabia de tudo isso. Quando ele disse que Pedro ia negar, ele sabia dessa mudança, desse toque e da troca de turno dos soldados. Exatamente, Pedro ia tocar aqui, no canto do galo. Meu Deus do céu. Ou seja, 3 horas da manhã. Jesus estava identificando a hora exata da última negação de Pedro, senhoras e senhores, porque ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. É que eu digo a vocês, Jesus estava identificando a hora exata da negação de Pedro. Segundo antes das 3 horas da manhã, quando ocorria o canto do galo. Não é um galo uma ave, pois os galos são imprevisíveis e cantam inúmeras vezes na madrugada. Mas lembramos-nos que era proibido ter galo ou galinhas ali na cidade de Jerusalém, dentro dos muros da cidade. Na verdade, não era um sinal que seria dado por uma ave. Meu Deus, seria um sinal militar, uma trombeta sendo tocada. Isso é o canto do galo, que demoliria o coração e a alma de Pedro nesse toque do canto do galo. Não seria o canto de um galo qualquer, cujo barulho não se nota ao longe, mas a trombeta do soldado que ecoaria a negação de Pedro por toda a cidade, como que anunciando a triste e grande traição operada pelo apóstolo Pedro. Todo mundo em Jerusalém, senhoras e senhores, sabia do toque, da troca, da guarda às 3 horas da manhã. E Jesus não fala de um corriqueiro canto de um galo no fundo do quintal da casa de Anás de Caifás, mas do barulho ensurdecedor da trombeta que se espalhava por toda Jerusalém, soando forte nos ouvidos de Pedro, balançando a sua alma, fazendo com que chorasse copiosamente por ter traído a Jesus. E ali, senhoras e senhores, ele se arrependeu. Depois que chorou tanto, Jesus o perdoou. Como pode me perdoar e te perdoar? Só basta nós de coração se entregar para Ele. Então, o canto do galo era um toque militar
para mudança de guarda romana da época. Esse era o canto do galo e não uma ave. O cantar do galo não era um animal, era um toque militar. E Pedro, quando ouviu, Pedro lembrou do que Jesus disse. Mas eu vou concluir com um versículo. Eu fecho aqui, senão ficar muito longo o estudo. É só uma pequena reflexão, um pequeno estudo para você entender e depois pesquisar mais e mais profundo. Tem muita coisa sobre isso. Aqui é o básico dos básicos, mas com muita alegria eu dedico isso a vocês. Eu deixo Marcos, capítulo 13, o versículo 35, que diz assim, ó: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor do Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Vou repetir, 35 do capítulo 13 de Marcos. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Então é isso. Vou repetir. Concluo aqui, termino aqui, para não ficar tão longo. Estude mais, procure mais, tem muito assunto sobre isso. Isso aqui é o básico, para compartilharmos junto e adorarmos ao Senhor. O cantar do galo era um toque de uma trombeta. Isso está na cultura dos romanos, entendeu? E todo o judaísmo sabia disso. E toda a honra, toda a glória é dada a Jesus. Eu quero dizer, não desista de Cristo, porque Ele nunca vai desistir de você. Jesus, Ele te ama. Um beijo no coração do presbítero Marcelo Braz. Jesus, Ele te ama. Tchau!